Você gosta de surf? Então você não pode perder o episódio do Adrenalina dessa semana, que vai contar a história de alguns dos pioneiros do surf aqui no estado e também de Santa Catarina. É isso mesmo, Vanessa. O programa de hoje está recheado de curiosidades sobre esse esporte que cada vez mais vem ganhando adeptos. Por exemplo, o surf surgiu aqui no sul através das famílias que iam para as praias durante o verão. É verdade, Chico, bem interessante esse dado, né? E é para nos trazer mais curiosidades como essa e falar sobre o quarto episódio do Adrenalina, que nós recebemos agora Léo Sassin, diretor e apresentador do programa, também com a gente Paulo Tupinambá, um dos pioneiros do surf aqui na região sul, e Virgílio de Matos, que também é um dos pioneiros desse esporte aqui no sul e atualmente é diretor de segurança da Federação Gaúcha de Surf. Olá, sejam todos bem-vindos. Tudo bom? Tudo certo. Léo, semana passada a gente falou sobre o Madeirite, essa semana também tem surf no Adrenalina? Exatamente. O Madeirite foi onde começou essa nossa ideia de fazer um programa sobre os pioneiros do surf no sul do país. É uma história muito legal que a gente, aos poucos, quando começa a ver os detalhes, tem muitas coisas legais. O pessoal, cada um tem a sua história, né? Cada o Paulo Tupinambá foi daqui até a Califórnia, depois eu tenho certeza que Vou tu vai querer saber essa história, sem dúvida. Enfim, a gente acaba descobrindo muitas coisas do pessoal do surf, que cada um tem sua história em particular, e o surf aqui no sul do país, ele começou através das famílias, principalmente ali da parte em Torres, que diversas famílias começaram a praticar o surf, isso na década de 50, na década de 60. E por que esse tema tem que constar na Adrenalina dessa temporada? Olha, porque eu acho que foi um resgate histórico muito legal. Vocês vão ver fotos, imagens de 1950, de 60, tem filmes de surf da década de 70, e é um resgate histórico para mostrar tudo o que foi feito no surf, que na realidade... Olha, se eu não me engano, Porto Alegre é a cidade sem praia que tem maior número de surfistas, né? Então, tem muito surfista por aqui. Legal. Paulo, quero saber então um pouquinho dessa viagem, como é que foi se aventurar até a Califórnia? Realmente foi uma aventura, né? Imagina só, nos anos 76 foi isso, né? Uma época politicamente super conturbada, né? Surfista na época com uma imagem também de contracultura, totalmente contra os regimes que eram vigentes na América do Sul e na América Central. Então, 4 jovens, né, cabeludo, com uma Kombi, com prancha em cima do... 12, 14 pranchas em cima do REC, né? As pessoas viam com um certo preconceito? Então isso existia já lá na década de 70, por aí? Não, o preconceito não existia. Existia, assim, na época era um misto de admiração, né? Pela aquela coragem de adotar uma postura diferente da vigente na época, né? Roupa, cabelo, música, esporte, né? Era um misto de admiração, mas tinha a questão do militarismo, né? Que via isso daí como uma ameaça ao status quo estabelecido. Né? Então, e mesmo assim a paixão pelo surf predominou, né? Vocês não deixaram de fazer as aventuras? Não, de jeito nenhum, né? O que nos levou a enfrentar todas as dificuldades que a gente nem enxergava na época, nós éramos alienados da situação, nós só sentíamos os problemas do toque de recolher, de não sei o quê, de não poder ir a algumas praias, mas a gente estava lá para surfar, para conhecer novos lugares, para conhecer ondas, pessoas, cultura diferente. E isso acabou nos levando de Porto Alegre até a Califórnia sem muita preocupação assim com o planejamento, e esse era o espírito do surfista. E essa né? história consta no programa, então? Sim, exatamente. A gente entrevistou, foram ele e mais 3 colegas dele. Então, é muito engraçado porque cada um fala a sua parte, né, a sua visão do que foi a viagem, e realmente eu acho que foi uma viagem histórica que todo mundo já ouviu falar dessa tal viagem do pessoal da Kombi, né? Legal, Virgília, eu quero saber de ti também, começou lá na década de 70 também, a sua paixão pelo surf, e como é que foi também poder participar desse episódio? Inclusive nós estamos conferindo aí algumas imagens, um pouquinho mais antigas da tua época, assim, mas como é que você pode contar pra gente a tua participação nesse episódio, como é que foi? Na realidade, a minha participação, eu comecei final da década de 70, 77, 76, e é interessante que o Tupi nessa época tinha uma loja
que foi a primeira surf shop, foi uma loja de vanguarda e que ela mudou toda uma cultura da minha geração, que nós não tínhamos essa facilidade hoje de tu ir numa loja da esquina ou no shopping e adquirir um produto que ia mudar todo o teu hábito, toda a tua cultura, né? E foi um ícone em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, essa loja. Então, nós tínhamos lá equipamentos importados, a moda que estava começando, com camisetas e etc. E o Tupi e o sócio dele viajavam para o exterior e nos traziam toda essa cultura de vanguarda. Então, foi um movimento, e eu, na época, estudava no IPA, um colégio conhecido, e onde praticamente toda a equipe de skate e surf da loja participava desse movimento. E eu era um guri deslumbrado vendo esse grupo, né, derrubando portas, digamos assim, e a gente ficou surpreso, que esporte é esse, que cultura é essa, né? Então a gente acabou praticando e nós tínhamos, a minha família tinha apartamento em Tramandaí, então ver aquele pessoal na água ali foi um deslumbre, né? E eu comecei a praticar, comprava os produtos na loja do Tupi e foi toda a minha geração que acabou sofrendo essa bela influência, digamos assim, né? Legal. Léo, como é que foi descobrir esses personagens tão interessantes para fazer esse programa? Como é que vocês chegaram nesses Pois nomes? é, isso foi tudo graças ao Madeirite, né? O Madeirite que é um grande Madeirite campeonato. gerou, só vou pedir para tu ficar com o microfone um pouquinho mais perto. É um grande campeonato. O Madeirite gerou então todo esse segundo o Madeirite programa. que eu comecei a conhecer, até a gente na temporada passada já tinha feito um programa sobre o evento, né? E aí eu comecei a conhecer os personagens e aí, cara, eu fiquei deslumbrado, porque cada vez eu descubro uma coisa diferente, descobri que não existia leste, se eles perdessem a prancha na década de 60, tinham que nadar para tentar evitar que a prancha não pegasse nas pedras, E a prancha não tinha muito roupa mais de pesada, neoprene, né? era só longboard. Bem mais pesada. Então, eles podem falar melhor, mas assim, são personagens que cada um tem sua história, isso é muito legal, né? Então contem pra gente como é que era naquela época as dificuldades mesmo. Eu acho que é interessante falar o porquê Madeirite, de onde surgiu o nome Madeirite, né? Eu, tempos atrás, estive numa workshop aqui de uma empresa de surfwear, onde participou o Ricardo Bocão, que é um ícone hoje no Brasil, tem uma TV, um canal de TV que ele produz, que tem surf e skate 24 horas, né? E ele nos trouxe a seguinte informação: existiam marcenarias no Arpoador, na década de 60, onde foram produzidas com a chapa de Madeirite algumas pranchas, onde era uma tecnologia nossa, estritamente brasileira, chapas de compensado cortadas num formato de um longboard, que era a prancha da época, e foram introduzidas na água do Arpoador com um pé de pato. Então era uma mistura de surf com um pouco de mergulho, com um pé de pato. O pé de pato era para conseguir Exatamente. fazer a remada, né? Porque que é o o peso famoso dessa jacaré. prancha. E aí a Madeirite surgiu disso, dessa prancha, uma tecnologia nossa, tupiniquim, brasileira, né? E existem algumas réplicas e algumas pranchas dessas ainda hoje no mercado. Até tem algumas imagens aí que estão mostrando. Tá Uma ali das as coisas interessantes é que nós conseguimos entrevistar uma pessoa que tentou fazer uma prancha antes dessa Madeirite, que foram umas imagens que vocês viram antes, em 1956, que é o Oscar Martins. Ele simplesmente fez quase que um mini barco, assim, sabe? Mas era uma prancha enorme, vocês viram ali nas imagens, isso é muito interessante. Foi, acho, a precursora da Madeirite. Depois a família Johann Peter começou a trazer as primeiras pranchas, trouxe a primeira Madeirite para o estado, enfim. E aí começou a se difundir mesmo. Aí eles formaram, interessante que eles faziam tipo eles chamavam de surfares, eles iam em direção a Santa Catarina, cada um com as suas madeirites, suas pranchas, tentando descobrir as praias maravilhosas que tem em Santa Catarina, que naquele tempo não tinha nada, né? Então se deve a essas pessoas também esse mapeamento também de onde são os lugares bons de exatamente, esse pessoal deve ter ido muito para Santa Catarina, o Tupi com certeza deve ter ido junto nessa. Não, a gente inclusive, a gente tinha casas lá, a gente foi comprando aquelas casas de pescadores lá na Praia do Porto, lá, a gente era gurizada, ia para lá todo mundo junto, mas ia acampado de barraca, né? O outro levava o paraquedas, deixava o paraquedas montado lá. Só que era tão descontraído, era tão
nem sei qual é o termo, né? Mas era tão Romântico. tão primitivo, negócio que a gente deixava as casas abertas, deixava as pranchas na praia, voltava para torno, e era tranquilo, roubo, existia uma nada. inocência, né? Era uma inocência. Eu acho que o termo certo era uma inocência. Um tempo que com certeza deve dar saudade para todos vocês. Inclusive, na entrevista acho que foi do Júlio, né? O Adam, ele fala, né? O grande mérito dos gaúchos para o surf foi ter descobrido Santa Catarina. Santa Catarina. Maravilha. E não ofereciam riscos, perigos para vocês também? Vocês chegaram a passar por alguma situação nessa época que vocês surfavam e não tinham tantos recursos? Justamente por não ter tantos recursos, como o Léo falou, né? Ou as chances de se machucar, elas aconteciam, como é que acho que vocês se ferraram. Ou até não ter a roupa. Frio, não tinha roupa, as pranchas eram enormes, pesadas, não tinha leste, aqueles lestes que vocês faziam também com borrachinha de cirúrgica. Conta pra gente como é que era, assim, essas peculiaridades. Não, até essa história é bem engraçada, né? Porque a gente já tinha ouvido falar que existia leste, né? A cordinha, né? Via em revista americana, né? As fotos, tudo, mas aquilo era uma novidade, né? Tu tinha que entrar no mar, se tu perdesse a prancha, mar grande, tu tinha que sair no braço mesmo. Tinha que ter um grau de preparo físico. E a gente não conhecia isso. Aí nós estávamos um dia em Laguna surfando, né? E tinha uns argentinos. Os argentinos eram mais evoluídos que a gente em equipamentos na época, por incrível que pareça. É duro ter que admitir isso. Essa vantagem. Acho que eles importavam mais. Exatamente. Tinham mais recursos econômicos. Mercado aberto. Eles já tinham as pranchas, marcas americanas, né? A NA, Gordon Smith, que eram pranchas da Califórnia, os argentinos já tinham, né? Então, tanto é que em Torres a gente comprava essas pranchas deles, né? E um argentino entra na água e cai da prancha, né? Pô, aí o normal era ficar olhando, ver onde é que... E daqui a pouco a prancha volta, né? Pô, aquilo foi Na hora, todo mundo saiu da, queria saber o que era aquilo, e na hora todo mundo já foi no hospital para comprar a borracha. Essa no hospital foi uma revolução. A cordinha foi uma revolução no surf, né? Porque antes da cordinha, se tu perdia a prancha, né? Faz outra, compra outra e já era. Não, a questão do risco, né? Tu entrar na água e ficar sem... né? Um mar grande, principalmente, né? E com a cordinha, não. A pessoa que não soubesse nadar muito bem tinha condições de... Não perdia a prancha, né? Era o salva-vidas. Mas essa cordinha era complicado, porque quando ela ia quando voltava a prancha... Existe uma característica diferente, Brasil, América Latina, para o Havaí. O Havaí, as correntes de retorno, se o surfista perde a prancha, o Tupi teve lá, e viu isso de perto, né? Então é diferente a situação. O nosso mar aqui, ele acaba empurrando a prancha para fora, e se tu perde ela, o teu risco para sair, o famoso repuxo. Exatamente, tu tem que estar com a tua condição física de atleta de triatlon. Enquanto no Havaí não, no Havaí tu perde a prancha, se tu fica ali te mantendo, ela com a corrente de retorno acaba jogando a prancha de volta para o canal e tu fica próximo para buscá-la. Então é uma situação diferente. Então a cordinha como equipamento de segurança para nós aqui no Brasil e nas outras partes da América Latina. Foi um grande avanço. Foi um grande avanço. E é interessante saber um pouco da história também. A cordinha foi uma evolução do Jack O'Neill na Califórnia, que até a característica, você já deve ter visto, a caricatura dele é uma pessoa com o olho tapado, e ele realmente não tem aquele olho. Foi justamente devido a um acidente de uma prancha de surf ter batido e ter vazado o olho. Tupi, é mais ou menos essa a história, né? É o que conta, né? Tem as lendas, tem as lendas do surf. Um bom marco. Bom, daqui a pouco eu vou querer saber. O surf é um esporte feito de lendas, né? Isso aí. Assim como vários outros também, né? Bom, daqui a pouco eu vou querer saber mais sobre a relação de vocês também com o surf nos dias de hoje, porque agora o Conexão faz o intervalo, mas na volta tem mais bate-papo aqui, tem mais adrenalina. Se você quiser participar da nossa conversa, mande seu e-mail para conexãotv@unicinos.br ou participe pelo facebook.com/tvunicinos e no Twitter ou @tvunicinos. A gente já volta.